pergunta que mais se faz é: até quando os ministros do Supremo Tribunal Federal, do TSE, dentre outros órgãos do Judiciário, poderão fazer tudo aquilo que lhes convém e a Câmara dos Deputados simplesmente vai ficar em silêncio? Será que vai ser para sempre? Pois é. Ao que parece, isso já está começando a incomodar o Arthur Lira. E o estopim para fazer com que Arthur Lira talvez criasse pelo menos um ensaio de que vai enfrentar o ministro Alexandre de Moraes foi a cassação de Deltan Dallagnol. Olha só o que diz o jornal O Estado de Minas aqui para vocês. Lira sobre o caso Dallagnol. O mandato deve ser cassado somente por esta casa. Ou seja, enfim, o Lira reconheceu os excessos do judiciário, porque ele sabe muito bem, uma hora a água bate no bumbum também. E se ele fica calado, vendo simplesmente todos aqueles que são oposição ao governo caindo, vai chegar nele. Vamos deixar muito claro que Lula não gosta e nunca gostou de Lira. E Lira é um jogador, ele sabe jogar muito bem. Olha só o que diz a matéria. Cassação de Dallagnol. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou na noite dessa quarta-feira, que é o dia 17/5, que a perda de mandato do deputado Deltan Dallagnol, decidida por unanimidade pelo Tribunal Superior Eleitoral, será analisada pela Corregedoria da Câmara. Segundo Lira, o ex-deputado poderá apresentar a defesa. A mesa seguirá o que determina esse ato. A Câmara tem que ser citada. A mesa informará o corregedor vai dar um prazo ao deputado. O deputado faz sua defesa e sucessivamente, disse o presidente da Câmara. Ou seja, ele chamou para a briga e falou: se a casa não decidir pela cassação, vocês não caçam. Enfim, né? Até que enfim, depois de mandos e desmandos, vai precisar que quantos deputados da oposição caiam? O único tipo de regime que não existe oposição é a ditadura. Será que nós vamos ter que chegar nessa fase? Será que nós vamos ver um por um? Já anunciaram que o próprio Moro vai cair. Isso é absurdo, é uma aberração. Isso não faz parte do que é o Estado Democrático de Direito. E dentro de Estado Democrático de Direito, pressupõe democracia. E dentro de democracia, pressupõe a participação do povo, através dos seus representantes eleitos. Enfim, foram quase 350 mil vozes caladas quando o Deltan Dallagnol caiu. E agora? O que é que pode surgir a partir disso? Talvez algo grande. Após decisão do TSE, Curitiba prepara manifestação em apoio a Deltan Dallagnol. No domingo, a partir das 15 horas, está agendado um ato de apoio ao deputado Deltan Dallagnol, que é do Podemos do Paraná, em frente à sede do Ministério Público Federal em Brasília, após a sua cassação pelo TSE. A presença de parlamentares da direita, incluindo Sérgio Moro, é esperada, assim como a participação de movimentos de rua e influenciadores políticos. Dallagnol foi procurador federal da carreira e se destacou como chefe da força-tarefa, a Lava Jato. Na noite da última terça-feira, ele foi cassado. Cassado não pela lei, não por justiça, cassado por vingança. Não sou eu que estou falando, é o ministro Marco Aurélio que já falou, vários juristas como Miguel Reale Júnior já disse, enfim, aqueles sérios, né? Aqueles que sabem que o direito não cabe tribunal de exceção. A própria Constituição diz que não haverá juízo ou tribunal de exceção. Só que há males que vêm para bens. Você lembra daquele momento que começou o movimento popular, que o povo foi para as ruas, mesmo tendo medo do governo naquela época, você lembra? E não era por 20 centavos, lembra disso? Tem que ter um estopim, tem que ter um start, tem que ter um começo. E aí, o povo está revoltado, não concorda, e é lógico, é a faceta que se precisava para o povo voltar a reunir e mostrar que existe na Constituição um artigo que diz: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição.
Diretamente é o povo nas ruas. Eleitos, era Deltan Dallagnol que recebeu os votos. Assim que se faz democracia. A Jovem Pan também reverberou a fala do Lira, né? Lira afirmou que cassação de Dallagnol será analisada pela Corregedoria da Câmara. Ou seja, a coisa começou a ganhar um tanto quanto de força, de repercussão. O general Mourão foi um dos que mais foi incisivo em sua fala. E sua declaração está tendo uma repercussão muito grande em Brasília. Olha só essa matéria do Conexão Política. Declaração de Mourão gera repercussão em Brasília. A recente declaração do senador Hamilton Mourão, que é do Republicanos, está gerando repercussão em Brasília. Enquanto os presidentes da Câmara e do Senado expressam incômodo, membros da base governista manifestam insatisfação, argumentando que o discurso de Mourão pode ser interpretado como autoritário e um ataque ao poder judiciário. Ao mesmo tempo, líderes políticos e representantes da sociedade civil estão mostrando apoio. Nas redes sociais, as declarações do ex-vice-presidente recebeu amplo apoio de internautas que clamam por estabilidade institucional e respeito aos fundamentos democráticos. A fala de Mourão, a manifestação prevista para domingo, a fala de Lira, tudo isso é como o ar. O ar que vem enchendo, enchendo, enchendo. E não existe o que segure o ar quando ele tem força e ele está no mesmo sentido. Um furacão, um tornado, uma tempestade, começa com ar. Algo tão trivial, pequeno, mas quando está num sentido só, com força o suficiente, derruba qualquer muralha, derruba qualquer ditador, se for o caso. Então, as falas do Mourão coadunam nesse sentido. E, enfim, o que mais podemos dizer sobre isso? Presta atenção. Nunes Marques é eleito ministro efetivo do TSE e deve presidir a Corte Eleitoral em 2026. Em sessão administrativa nesta quarta-feira, dia 17, o ministro Nunes Marques foi eleito pelo Supremo Tribunal Federal como ministro titular do Tribunal Superior Eleitoral. Esta é a primeira vez que o indicado por Jair Bolsonaro, a Suprema Corte conquista uma cadeira na Corte. Ou seja, você viu a fala que aconteceu em relação ao Gilmar Mendes, que falou que o STF e o TSE atrapalharam os planos de Bolsonaro, mas atrapalharam para o bem. Enfim, a gente tem medo do que possa acontecer em 2026, a forma que vai ser conduzido. Mas causa um certo alento saber que será Cássio Nunes, por mais ruim que seja, é melhor do que os demais. Cássio Nunes será quem será o presidente do TSE em 2026. Então, é uma luz no fim do túnel. É uma luz no fim do túnel. Ontem mesmo saiu uma matéria que foi publicada, e, se eu não me engano, no Hora Brasil Notícia, de uma declaração do Valdemar da Costa Neto. Ele falou que Bolsonaro é gigante e que é injusto que Bolsonaro fique inelegível. E que há previsão de que Bolsonaro vai ser candidato. Mas, no caso de inelegibilidade, a chapa certa é Tarcísio de Freitas e Michele Bolsonaro. Eu digo para vocês, eu apoio Tarcísio de Freitas e, para mim, ele é o cara mais preparado. Com o Cássio Nunes na presidência do TSE, há esperança de que tudo corra dentro da normalidade. Vocês sabem que a gente preza pela democracia, a gente briga pela democracia e, enfim, a democracia é exercida pelo povo, pelo sufrágio universal. Agora nós vamos mudar de assunto, vamos falar de censura, né? Bora falar um pouquinho sobre isso? Enfim, censuram humoristas e aqui eu tenho que abrir um adendo, um espaço. Eu fiz comentários sobre o caso do Léo Lins, tá? O Léo Lins é um humorista que faz piadas e ele foi censurado. Ele não pode sair pela justiça. Ele não pode sair da cidade de São Paulo por 10 dias. Ele não pode fazer uma série de piadas, ou seja, tem uma lista de pessoas que ele não pode fazer essa piada.
Enfim, ele também não pode acessar a internet, não pode fazer download de conteúdo, não pode divulgar conteúdo, não pode utilizar suas redes sociais. Ele está um alijado do mundo virtual. E também do físico, né? Porque se não pode nem sair da cidade, qual foi o crime dele? Fazer piadas. Eu fiz um comentário. Eu falei que eu não concordo, que as piadas têm que ser feitas. Afinal, nas piadas sempre tem um alvo. Então eu teci esses comentários e muitos de vocês, inclusive, questionaram que não concordam comigo. Falaram não. Apesar de tudo, da gente não concordar com as medidas que são tomadas, as piadas são ofensivas, haja vista pessoas com deficiência, pessoas obesas, pessoas negras, pessoas nordestinas, pessoas baixas demais, altas demais, enfim, tudo isso é alvo de piada. A grande questão é, eu quero me retratar com vocês nesse ponto da minha fala. Ontem eu estava inclusive conversando com a minha esposa, falando sobre os comentários de vocês. Enfim, eu tenho o couro duro, uma casca grossa já, porque eu era obeso. Tá? Então, na minha adolescência, eu vim da obesidade. E sempre ouvi as piadinhas e nunca me importei com isso. A minha filha é deficiente, ela é autista. E eu ouço as piadas. Eu sei como são e isso não me afeta. Só que a gente vive um momento em que nem todas as pessoas têm a mesma estrutura psicológica para ouvir determinados tipos de piada ou não. Então, queria me retratar, eu dei o meu ponto de vista. E eu sou um tanto quanto couro grosso, casca grossa em relação a piadas. Eu já ouvi demais, já fui alvo delas, ouço e não me importo tanto. Mas nem todo mundo é assim. Então, minha retratação aqui em relação a isso. Mas tá bom, já que a gente está falando de censura, e eu já falei que você pode até apoiar, achar bonitinho, mas uma hora a água bate no seu bumbum também. Olha só o presentinho para a Globo. A Justiça proibiu que a Globo exiba o Linha Direta sobre o menino Henry. E por quê? Ou Henry, né? Algumas pessoas chamam de Henry, né? Por quê? Vocês devem lembrar que o caso do Henry Borel, de 4 anos, aconteceu em 2021. E foi um caso onde tinha pessoas da alta elite envolvidas. Então, agora o Linha Direta voltou, é exibido pelo Bial, mas a Justiça não permitiu, vetou a exibição do programa na Globo, entendendo que não era possível de falar sobre esse caso. Estranho, com certeza. Nunca, há muito tempo que a gente não via falar isso, a Justiça proibir, né? Diga assim, em momentos normais, não nesse estado de exceção que a gente vive. A Justiça proibir que programas fossem ao ar, que eventos fossem feitos. Geralmente a reparação a posteriori acontece com dano moral, com a retirada do ar depois que já foi. Porque se o programa não foi ao ar, não foi divulgado, enfim, não seria isso uma censura prévia? Sim, tudo isso é muito, muito sério, mas tem um quê de interessante e um quê de gostoso aí, de ver que a Globo está recebendo o seu próprio veneno. Bora lá. Ora Brasília. Você deve lembrar do Bismarck, né? O Bismarck é um humorista, foi preso e ele estava na Polícia Federal em Foz do Iguaçu. Ele foi transferido, você deve lembrar, esse é o Bismarck do canal Hipócritas. Na terça-feira, dia 16, o humorista Bismarck Furgaza, do canal Hipócritas, foi transferido da sede da Polícia Federal em Foz do Iguaçu. Parentes e amigos próximos confirmaram a informação, mas não souberam informar o destino do humorista. A redação do Hora Brasília entrou em contato com a assessoria da Polícia Federal em Curitiba, que respondeu em nota o seguinte: não nos manifestamos sobre temas sujeitos à jurisdição de cortes superiores. Para isso, falem apenas com nossa coordenação geral de CS em Brasília. Ou seja, não se sabe para onde vai. Não se sabe por que está preso, crime que cometeu, tudo isso. O Brasil, né, foi extraditado como um criminoso internacional. Foi mandado embora do Paraguai, aqui para o Brasil, e está preso
desde o começo do ano. Seu crime? Ousou questionar. Seu crime? Ousou criticar quem não podia. Liberdade? Isso é liberdade? Acredito que não. Obrigado por ter ficado até o final do vídeo. É sempre um prazer estar com você, estar com você aqui, discutindo sobre política, aproveitando enquanto a gente tem liberdade de expressão. Se bem que o ministro da Justiça, Flávio Dino, falou que a liberdade de expressão já não é mais plena no Brasil. A gente sabe que não, mas falar assim escancaradamente é sinal que a coisa já está um tanto quanto grave, tá certo? Obrigado por tudo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.